Eu queria ler Lucas capítulo 18, versículo 40 com você. Lucas 18, 40 até o 42 diz assim, presta bem atenção. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Eu vou ler mais uma vez. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra. Ó Deus, e nós clamamos nessa noite, revela a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nos desafia, fala conosco, ó Deus, nos ensina esses princípios da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós temos aprendido que o Senhor é a tua palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Senhor, e nós queremos estar com o Senhor nessa noite, nós queremos estar com a tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos como igreja que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos, amém, amém. Se você quer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabe de quem que eu estou falando aqui? Eu vou te dar mais uma chance. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. De quem que eu estou falando? Grita aí, quem? Do Bartimeu, né? Então, quando a gente vê a situação do Bartimeu, esses dias eu estava vendo a situação do Bartimeu assim com mais cuidado. Irmão, que situação complicada do Bartimeu. Porque pensa bem, ele tem um problema, ou seja, ele é cego. E ele não tem nenhum referencial no Antigo Testamento, que era a Bíblia dele. A Bíblia que ele lia era a Bíblia do Antigo Testamento, não é? Então, ele não tem nenhum referencial, nenhuma história ali de uma cura de um cego. Já pensou? Quer dizer, quando a gente está com algum problema aqui, nós aqui, a gente vai na Bíblia, a gente sempre encontra alguém ali que a gente se identifica, né? Então, o cara teve um problema financeiro ali, a gente tem um monte de milagres financeiros. Mas o Bartimeu, ele não tem um referencial na Bíblia dele. A Bíblia que ele lê não tem a história da cura de um cego. Então, complicada a situação dele. Ele mora numa cidade que está debaixo de maldição, né? Essa cidade foi amaldiçoada lá em Josué 6:26. Ele mora numa cidade debaixo de maldição. Ele está numa miséria financeira absoluta, né? Ele está no fundo do poço, porque lá na época dele não tem nenhum auxílio, né, aos cegos. O cego não aprende braille, não é? O cego, só restava uma coisa para o cego: pedir esmola. Ele estava pedindo esmola. Esse nome Bartimeu não é o nome dele. Na verdade, quando a gente lê a história, essa história é contada em Mateus, em Marcos e Lucas, não é? O Marcos e o Mateus chamam ele de filho de Timeu, um cego filho de Timeu. Esse nome Bar significa Jesus, significa filho. Então, Bar Timeu, ou seja, ele era filho do Timeu. Qual a identidade do Bartimeu? Ele não tem. Não é? Quem é esse cara? É o filho do Timeu. Era assim que ele era conhecido. E a Bíblia diz que ele está sentado à beira do caminho. Isso significa sem propósito. Está todo mundo indo para Jerusalém. Jesus, inclusive, passa ali indo para Jerusalém, para a Páscoa. Toda a nação se movimentando para Jerusalém. Inclusive, Jesus vai fazer a última viagem para Jerusalém. Ele vai ser crucificado naquele dia ali. E o Bartimeu não está indo para lugar nenhum.
Ele está à beira do caminho, numa cidade amaldiçoada, sem identidade, miserável, sem nenhum referencial para ele se inspirar. Quem está entendendo que é uma situação bem complicada? Eu tenho certeza, irmão, ninguém aqui está passando nem por perto do que esse homem está passando. Agora, o que é que eu quero te desafiar? Irmãos, esse cara manifesta uma fé espetacular, não é? Porque quando ele descobre que Jesus está passando, que barulho é esse? Alguém fala para ele, é Jesus. Eles identificam assim, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Irmãos, esse cara aí enlouquece. Ele começa a gritar de onde ele está. Ele não está vendo Jesus, mas ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele quer chamar a atenção de Jesus de qualquer jeito. De qualquer jeito. Parece assim que ele sabe, né, que é a última vez que Jesus está passando por ali, que essa é a última chance dele. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, a gente tem que orar assim, como se fosse a nossa última chance. A gente tem que orar como o Jacó, né, que se agarra no anjo e diz: eu só te largo quando você me abençoar. Né? Às vezes a nossa oração é muito assim, né? Muito de boa. Então essa oração do Bartimeu, irmãos, essa fé do Bartimeu é impressionante. Então ele tem um impossível, e quando ele começa a clamar, ele para Jesus ali, não é? Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele responde: que eu torne a ver. Então eu te pergunto, tem um impossível, além de mim, né? Tem alguém aqui que tem algo que só acontece na sua vida se Deus fizer? Deixa eu ver aqui, ó, não é? Tem um impossível, deixa eu ver bem direitinho aí, ó. Eu acho que todo mundo, pouca gente não tem um impossível, não é? Aqui, irmão, eu tenho assim alguns impossíveis na minha vida, não é? Mas essa história me inspira demais. Se o Bartimeu conseguir, eu posso conseguir, não é? Agora, o que é que o Bartimeu manifesta aqui? É o que eu estou chamando, é o nosso tema hoje à noite: a fé preciosa. Grita aí, a fé preciosa. Mas grita com fé. A fé preciosa. Irmão, Jesus está à procura dessa fé, da fé preciosa. A Bíblia diz, né? Quando o Filho do Homem vier, Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. Então quando Jesus vier, o que é que ele vai procurar? Fé. É isso que ele vai procurar. Ele vem como aquele negociante de pérolas da parábola, à procura da pérola preciosa. E a fé é isso, né? A fé é preciosa, e Jesus vem à procura da fé. 1 de Pedro 1,7 fala assim mesmo, olha só: uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Quem está me entendendo? Irmão, a fé é muito preciosa, é por isso que Jesus está à procura dela. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. Uma frase do Charles Spurgeon é: a fé é a mão estendida do mendigo, recebendo ou aceitando o presente do rei. Uau! Olha, a fé é a mão estendida do mendigo, aceitando o presente do rei. Irmão, precisa da mão, não é? A gente não pode glorificar a fé. Quem tem que ser glorificado é Jesus. Jesus é o rei, mas ele está dando o presente. Irmão, só precisa da fé para fazer assim, ó. Peguei. Por isso que a fé é preciosa, mais preciosa do que o ouro refinado no fogo. É por isso que quando Jesus vier, ele vem procurar fé na gente. Uau! Então eu quero falar com você isso, baseado nessa história do Bartimeu, quero falar sobre essa fé preciosa. Será que nós temos a fé preciosa? Não é? E tem um caminho para a gente crescer em fé, para a gente ter essa fé preciosa. Irmão, essa fé parou Jesus. Uma multidão ali, Jesus tentando pregar para aquela multidão, muita gente em cima de Jesus. E aí aquele grito, aquela oração: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de... Jesus diz: peraí, que isso? Eu estou ouvindo a fé preciosa. Peraí, né? Eu estou à procura dessa fé. Peraí, não, Senhor, como assim? Calma, silêncio, irmão. Essa fé que chama a atenção de Jesus. Quem está comigo aqui? Amém? Essa fé, você vai ter essa fé que vai chamar a atenção de Jesus.
Amém. Chegou a ficar arrepiado. Ele vai parar e vai dizer: que queres que eu te faça, Diego? Já pensou, Diego? Já pensou? Que queres que eu te faça? Essa é a fé preciosa. Para Jesus, e Jesus diz: o que é? O que é que essa fé quer? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver comigo, então, quem está pronto? A fé preciosa. Então a primeira coisa que eu vejo aqui na vida do Bartimeu, né? Esse cara que tinha tudo para dar errado. Como eu disse, não tem um referencial para ele, não é? Numa cidade amaldiçoada, à beira do caminho, um cara sem identidade, tem tudo para dar errado esse cara. Mas ele tem algo. Ele tem algo que Jesus gosta, que chamou a atenção de Jesus. Só ele no meio de toda aquela multidão. É a fé preciosa dele. Vamos ver comigo. Então a primeira coisa, grita aí: a fé preciosa. Não, grita aí com fé. A fé preciosa é a fé que persevera. Ah, irmão, você vai sair daqui em nome de Jesus com essa revelação no seu coração. Presta bem atenção. A fé preciosa que Jesus está à procura, a fé que vale mais do que o ouro, é uma fé que persevera, é uma fé que não desiste. Olha o que diz aí Lucas 18:39. Os que iam na frente o repreendiam o cego, para que se calasse. Cala a boca, Bartimeu. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A fé verdadeira tem oposição. Se você tem uma fé preciosa, ela vai ter oposição. Porque a Bíblia diz assim: olha, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se tem uma vitória, é porque teve uma luta. Não há vitória sem luta. Então a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você já sabe, se você tem uma fé preciosa, uma fé verdadeira, vai ter oposição, não vai ser fácil, não é? Eu vejo tanta gente, irmãos. Às vezes a gente estava com alguém e aí complicou alguma coisa ali e tal, aí a pessoa disse: ah, não, isso aí não é de Deus. Por que não é de Deus? É porque está muito complicado. Irmão, isso não quer dizer que não é de Deus. Porque quando eu leio a minha Bíblia, meu Deus, tem tanta coisa que parecia tão impossível, tão complicada, não é? Olha, onde tem fé, onde tem um desafio de fé, tem uma luta. É por isso que o apóstolo Paulo diz para o Timóteo: combate o bom combate da fé. Então é um combate, é uma guerra. Se você tem uma necessidade, um impossível, e você precisa da fé preciosa, eu quero te dizer uma coisa: você tem que estar entendendo que você vai entrar numa guerra. Você não pode parar, é uma guerra. É uma guerra, você tem que ir para cima, não é? Então eu vejo isso no Bartimeu. Pensa o cara determinado. Ele é um cego, mendigo, mas parece que ele tem um coração de príncipe. Pensa num cara focado, irmãos. A gente precisa de foco. Quando Jesus pergunta para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele não diz: Senhor, eu tenho uma lista aqui, peraí, eu quero um cão guia, eu quero uma bengala de cego, eu quero aprender braille, eu quero... Não, irmãos, ele diz, rapidão, mal Jesus termina de perguntar: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Tem um clamor dentro dele, tem uma oração só dentro dele, e ele está perseverando nisso. Vocês estão comigo aqui, irmãos? O que é que você quer? Você sabe o que você quer? Né? Não parece sem lógica essa pergunta de Jesus para o cego: que queres que eu te faça? É porque ele poderia ter: Senhor, é porque eu estou aqui há tantos anos nessa mendigância, ou mendigância, né? E aí eu fiz uma conta enorme, o meu cartão de crédito tá, Senhor, eu preciso de dinheiro, Não, irmão, Senhor, eu quero ver, é isso que eu quero. Eu te pergunto: o que é que você quer? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Se Deus te perguntar hoje: o que queres que eu te faça? Só uma coisa, o que você responderia? Amém, queridos? Então, diga assim comigo: a fé preciosa é a fé que persevera, não é? É a fé da viúva diante do juiz iníquo, lembra? Jesus fala lá em Lucas 18 sobre a necessidade de perseverar na fé. É assim que começa o texto, não é? Lucas 18, 1. A necessidade de perseverar na fé, na oração. Então aquela mulher, ela chega ali com o juiz e ela fala assim: Senhor, juiz, julga a minha causa. Aí ele não dá moral para ela. Ela está lá no outro dia: julga a minha causa,
julga a minha causa. Ele não dá moral para ela. Ele diz, irmão, o tempo vai passando. Escuta bem o que eu vou te falar. O que eu quero te desafiar aqui? Você que tem um foco, você que tem uma necessidade, você que tem um impossível, você tem que orar e crer e continuar orando e crendo. Parece óbvio, mas não é. Olha, muita gente já desistiu há muito tempo. Eu quero que você saia daqui retomando orações que você parou de fazer, sabe, retomando sonhos que você parou de sonhar, retomando a fé preciosa. A fé preciosa não desiste nunca, irmãos. Ela é focada. Ela é focada, ela sabe o que ela quer. E essa mulher estava lá. Julga a minha causa. Irmão, 5 anos depois já está ela. Mais algumas ruguinhas na cara. Julga a minha causa, seu juiz. Eu não quero que o Senhor seja corrupto ao meu favor. Eu só quero que o Senhor julgue a minha causa. Irmãos, a ponto que o juiz falou assim mesmo: rapaz, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela já está me molestando, ela já está me incomodando, eu vou julgar a causa dela. E olha como que termina essa parábola, Jesus falando em Lucas 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Diga, de dia e de noite. Embora pareça demorado em defendê-los, né? Nós estamos orando de dia e de noite, não é? De dia e de noite. Senhor, multiplica os homens como um rebanho de santos, envia mais trabalhadores para a sua seara, prospera a tua igreja, porque nós estamos diante de um grande desafio financeiro de reformar esse prédio. Aí eu oro de manhã cedo, não é? Parece que é repetitivo, mas quando à noite eu oro de novo. Uma irmã falou para a gente uma vez: Deus não é surdo, Ele já entendeu. Você pede uma vez e espera, porque Deus já ouviu a oração. Eu disse: não, então você nunca leu a Bíblia. Porque a minha Bíblia fala sobre, na minha Bíblia tem Lucas 18:1, que Jesus fala sobre, não é, orar sem esmorecer, e conta a história da viúva. Na minha Bíblia tem a história da Ana, mãe do Samuel, que orou por anos a mesma oração, o mesmo foco: Senhor, me dá um filho varão, me dá um filho varão. E lá estava ela de novo no outro dia: me dá um filho varão. Anos se passaram, essa mulher estava ficando madura e ela não tinha filhos. Um dia ela estava orando diante do Senhor, mas ela não tinha mais nem palavras, ela só conseguia orar em lágrimas. Já viu essa linguagem? Em lágrimas. E ela ora em lágrimas: me dá um filho varão. O Eli pensava que ela estava embriagada. O Eli a repreendeu porque pensava que ela estava embriagada, porque ela só movimentava os lábios. Me dá um filho varão. O Eli pensava que ela estava embriagada. Mulher, aparta-te do teu vinho, não é? E ela diz: não, Senhor, eu estou aqui em amargura de coração, orando para que Deus me dê um filho varão. Por anos, a mesma oração. É sobre isso que eu estou te falando. O Daniel começou a orar. Ele entendeu que o tempo de cativeiro já tinha acabado, 70 anos. E eles estavam lá depois de 70 anos no cativeiro. Tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho uma palavra sobre isso. Acabou. E ele começa a orar. Orando e jejuando. No 21º dia, veio um anjo e trouxe uma revelação para o Daniel. Daniel, desde quando você começou a orar, no primeiro dia que você começou a se humilhar e buscar o Senhor, a resposta saiu do trono de Deus. Mas nós fomos resistidos pelos príncipes da Pérsia, um principado espiritual, que teve uma guerra espiritual. Irmão, a fé é um combate. Quem está comigo aqui? É um combate. E a Bíblia diz então, o Daniel orando lá embaixo, ligando na terra. Que conversa é essa? Eu já orei, Deus já sabe. Ele já sabe mesmo, mas você tem que continuar orando até receber. Estão comigo aqui? Aí o anjo entregou a bênção para o Daniel, que já tinha saído. Ei, a sua bênção já saiu. Cutuca esse crente aí com fé. Diga: ei, a sua bênção já saiu. Ei, a sua bênção já saiu. A sua bênção já saiu, a minha também. Aleluia. A nossa bênção já saiu. O rei já mandou o anjo. Levanta aí. E já entregou a bênção na mão do anjo. Entrega lá na casa do Jacques. Irmão, é mais eficiente do que Mercado Livre. Já era. Vai chegar. Qual é a minha parte?
eu vou esperar de joelhos, de manhã e de noite, até receber. Eu não vou desistir. Amém? Alguns podiam dizer assim: coitado do pastor. Coitado do pastor orando para que os magos do Oriente viessem trazer uma bênção aqui. Oh, coitadinho do pastor. Todo dia: Senhor, manda os sírios para construir o nosso templo. Manda os magos do Oriente, de dia e de noite. Eu só vou parar quando eu receber. E eu não quero demorar muito, porque eu já estou com quase 40 anos. Vamos lá. Aí chega o mago do Oriente, ou melhor, dos Estados Unidos. Né? Amém, queridos? O resto é história. Funciona. Amém? Então, o que é a fé preciosa? A fé que persevera. A fé que persevera. Muito bem. Muito bem. A fé que persevera. Hebreus 10, 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não vale desistir. Não vale desistir. Não cabe para nós. Nós não somos desse tipo. A gente só para quando recebeu a bênção. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Eu contei, né, que eu falei com o nosso engenheiro ontem, que está fazendo o nosso projeto, né, que é o Fernando. Ele: Fernando, essa grana que a gente recebeu dos magos do Oriente, constrói o nosso prédio, ou melhor, reforma o nosso prédio. Eu achei tão bonitinho, Fernando, né? Aquele jeitinho dele, né? Ele fez assim, ó. Tem a foto dele? Ah, cadê? Rapaz, aquele jeitinho dele. Eu já entendi tudo, né? Eu disse: meu Deus. Eu saí de lá um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo eu disse: não. Cara, o Deus que deu o prédio, o Deus que deu um prédio para nós, não vai dar a reforma do prédio? Já era, irmão, já saiu, já veio. Agora eu tenho que esperar de joelho. Quem está comigo? Vocês estão entendendo esse princípio? A fé que não desiste. Segundo lugar, grita aí comigo. Então, a fé preciosa que Jesus vem procurar, que Jesus está buscando no nosso coração, a fé que vale mais do que o ouro, a despeito das nossas dificuldades. Se nós estamos vivendo num lugar amaldiçoado, se nós estamos vivendo em Jericó, não importa, irmãos. Se não tem um referencial, se nunca aconteceu um milagre igual o que nós estamos esperando, não importa. Se nós tivermos a fé preciosa, que não desiste nunca, vai acontecer. Mas se nós tivermos a fé preciosa também, a segunda coisa aí, grita aí comigo: uma fé baseada na palavra. Grita aí: uma fé que persevera. Grita aí: uma fé baseada na palavra. Lucas 18, 38. Então, ele clamou. Olha só a oração do Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, isso é muito poderoso. Isso aqui é uma oração totalmente baseada na palavra. O Bartimeu não chama Jesus de Nazaré, como todo mundo chamava ele, o Jesus que mora em Nazaré. Mas ele chama Jesus, ele declara Jesus como o herdeiro do reino, da linha real de Judá, o Messias esperado, o rei dos judeus, o filho de Davi. A fé do Bartimeu, apesar dele ser um homem, não sei, sem estudo, eu não sei, um homem cego, cheio de dificuldade, um homem miserável que está pedindo esmola, apesar disso, parece que ele sabe, parece que ele tem a revelação que Jesus é o Messias. E a oração dele, a fé do Bartimeu, é uma fé baseada na palavra. Talvez até seja essa a razão, uma das razões dos caras mandarem ele calar a boca. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Os caras dizem: rapaz, cala a boca, os caras vão te pegar. Se os judeus te ouvirem falando isso, rapaz, você vai ser condenado à morte. Isso é blasfêmia contra Deus, chamar esse homem de Messias. E ele grita mais alto, ele não está nem aí: Jesus, filho de Davi. Ele não quer nem saber. Você vai ser preso, cala a boca, rapaz. A fé dele é baseada na palavra. Vocês estão comigo? Basta. Eu acho muito interessante, né, irmãos? Aquele centurião romano que chega para Jesus e conta do filho dele que está horrivelmente doente, vai morrer e tal. E Jesus diz: eu vou lá com você.
Ele diz: não precisa, basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu filho será curado. Eu só preciso de uma palavra, não é? Aí olha só o que diz Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Já pensou, irmão? O autor e consumador da fé se admira desse tesouro precioso, dessa fé preciosa que vale mais do que o ouro. Ele diz: uau! Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta, uma fé baseada na palavra. Uau! Sabe, não é uma fé baseada na fé. Eu acredito, eu tenho fé. Não, irmão, essa fé não tem fundamento. Porque fé é acreditar no que Deus disse. O que é fé? Acreditar no que Deus disse, é acreditar na palavra. Se Ele disse, já era. Ele falou, está feito. Isso que é uma fé baseada na palavra. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Então, primeira coisa, você vai sair daqui hoje. Presta atenção. E você vai voltar lá. Peraí. Eu desisti de orar por isso. Eu desanimei de orar por esse milagre, porque estava muito difícil. Não, Senhor, primeiro eu quero te pedir perdão, e eu vou voltar a orar isso aqui, e eu vou receber esse milagre, em nome de Jesus. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Quando a gente recebeu, né? A Mila já contou, vou contar de novo. Talvez alguém não estava aqui, com a Mila. Quando a gente recebeu a notícia, né, que a nossa filha contou que ela primeiro disse que ela estava grávida. A gente fica, aquela festa. Depois ela disse: mãe, vim do médico, não tem bebê, a bolsinha está seca, não tem nada, não tem bebê, eu vou precisar fazer uma curetagem. Irmãos, meu Deus. E aí aquele impacto, né? Aí Deus me deu uma palavra, que Ele chama a existência o que não existe. O Deus que ressuscita os mortos e chama a existência o que não existe. A gente começou a orar essa palavra. E a gente começou a orar essa palavra todo dia, de manhã e à noite. O Deus que ressuscita os mortos e que chama a existência o que não existe. Ó Deus que ressuscita os mortos e chama a existência o que não existe. A gente continua orando e continua orando e continua orando. Quando foi no domingo, uma semana depois, a Ana Lídia mandou uma mensagem. Ela disse: mãe, amanhã eu vou ver o meu bebê. Só que o amanhã, segunda-feira, era o dia da curetagem. Mas ela disse: eu vou ver o meu bebê. E nós cremos naquela palavra dela e na palavra de Deus. Eu estava orando, o Deus que chama a existência que não existe. A Mila estava orando: não haverá mulher que aborte. 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 O Deus que chama a existência o que não existe. E aí a Ana Lídia vem e diz: amanhã eu vou ver meu bebê. E a gente continua orando. Quando foi, ia ser cedo e nada dela ligar. 8 da manhã, 11 da manhã, e nada dela ligar, e nada da gente conseguir falar com ela. Ela tinha ido para o médico. O médico falou da curetagem. E quando foi lá pela 1 da tarde, chega a mensagem. Na verdade, uma imagem. mãe, está aqui o nosso bebê. Está aqui o nosso bebê. O Deus que ressuscita os mortos e chama a existência o que não existe. Não haverá mulher que aborte. A nossa fé tem que ser baseada na palavra. Não precisa ir, basta uma palavra. Basta uma palavra. Jesus disse: uau, uau. Essa é a, irmão, Jesus é a palavra. Pastor, como é que eu faço para me aproximar de Jesus? É a palavra. Como é que eu faço para ter intimidade com Jesus? É a palavra. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Apocalipse 19:13 fala assim, olha: estava vestido de um manto salpicado de sangue. O seu nome, pelo qual se chama, é Palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quem está comigo? Quem quer se aproximar de Jesus? É a palavra. A
fé, por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra, que a palavra é Jesus. Quando você mergulha na palavra, você se enche de Jesus, consequentemente você se enche de fé, irmãos. É isso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é um pastor que te conduz a Deus, um pastor ungido, poderoso, que te leva para Deus. Não é como é que eu digo isso? Não é. O que te leva a Deus é Jesus. Eu sou o caminho. Ele não diz um caminho, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo declara, 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador. Diga: um só mediador. Diga: um só mediador. Um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Então a fé preciosa de Bartimeu está declarando, ele está, na verdade, praticando Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém, queridos? É isso, é o segredo. Então você vai sair daqui hoje. Entendi. A fé preciosa é a fé que persevera. E a fé preciosa é a fé que baseada na palavra. Você vai voltar para a sua Bíblia, vai gastar mais tempo com a sua Bíblia, vai se encher o seu coração da palavra de Deus, ou seja, de Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Jesus. Eu li hoje de manhã sem querer de um garotinho que ele ficou com medo. Eu não sei quantos anos ele tinha, bem criança. Ele viu a sombra dele, ele tomou um susto e começou a chorar. E aquela sombra não saía de perto dele. Ele queria se livrar da sombra, e a sombra corria atrás dele. E o pai dele, né, meio que rindo dele. Aí o pai dele, olha como o pai dele ensinou para ele: filho, para. Aí ele parou. Pai, o que é isso? A sombra dele. Aí ele disse: filho, você só está vendo essa sombra, só tem essa sombra aí porque tem o sol atrás de você. Olhe para o sol, você não vai ter medo da sombra. Irmãos, é isso, Jesus é o sol da justiça. Quando nós estamos cheios de Jesus, cheios da palavra, nós não temos medo da escuridão. Quem está me entendendo? Igual os filhos de Israel no deserto, né? Que a nuvem e a coluna de fogo ficava entre eles e o Egito. Para Israel, a nuvem, a coluna de fogo iluminava. Para Israel, escurecia. Para o Egito, perdão. Para Israel, obrigado. Para Israel, iluminava. Para o Egito, escurecia. É assim, irmão. Se nós estamos cheios da palavra, nós vamos ter luz. Amém? Porque nós estamos cheios de Jesus. Jesus é a luz da vida. Diga: uau, uau. Quem quer a fé preciosa? A fé que para Jesus. A fé que vale mais do que o ouro. A fé que Jesus está à procura. A fé que faz o impossível. Quem quer a fé preciosa? Qual é a primeira coisa? Lembra aí. Fé que persevera. Não pode desistir, tem que continuar até receber. Qual é a segunda coisa? A fé baseada na palavra. Vamos terminar? Quem está comigo? Vamos terminar. A fé preciosa, diga assim comigo bem forte: é uma fé que age. É uma fé que persevera. Vamos lá, é uma fé que persevera. É uma fé baseada na palavra. É uma fé que age. Olha só, vamos terminar. Marcos 10:49. Parou Jesus, olha só como ele chamou a atenção. Jesus parou e disse: chamai-o. Irmão, eu profetizo isso sobre a sua vida. A sua fé preciosa vai parar Jesus. Ele vai dizer: o que é isso? O que eu estou ouvindo? O que é isso que eu estou ouvindo? Não é? É o Marcel que está orando com a fé preciosa. Eu achei uma fé preciosa. Peraí, anjos, silêncio. Eu estou ouvindo o Marcel. Eu estou ouvindo a fé do Marcel. Para o céu! Porque isso tem tanto valor para mim. Para tudo. Aleluia. Amém, queridos? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, não desanime, levanta-te. Ele te chama. Então, irmão, essa palavra que Jesus está dizendo para nós hoje: não desanime, onde você estiver, o que estiver acontecendo com você, não desanime. Não desanime. Levanta daí, não fica à beira do caminho.
Não fica aí desistido da vida, não faça isso. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Aí olha só o que ele vai fazer. Lançando de si a capa. Vou ilustrar. Para ver se vai dar certo, Antônio. Você não vai estragar o microfone. Aí ele fala assim: lançando de si a capa. Aí levantou-se de um salto e foi até Jesus. Agora presta atenção. Por que isso é importante? Por que isso é agir pela fé? Porque, irmãos, os cegos eram identificados com um tipo de capa. Não tinha óculos escuro, não tinha bengala, não tinha o que a gente tem hoje. Mas hoje na nossa sociedade os cegos são identificados. A gente sabe quando a gente está diante de um cego. Ele tem uma característica, não é verdade? Então ele tem um óculos, ele tem uma bengala. Nós sabemos quem é o cego. Naqueles dias, o cego era identificado por uma capa. As pessoas não tinham cores na roupa. Todo mundo só tinha uma cor de roupa. Só os ricos conseguiam tingir sua roupa, não é? Só muitos ricos. E o governo cedia para os cegos uma espécie, algo que era diferenciado dos demais. Vocês estão comigo? Então o Bartimeu estava identificado. Então quando Jesus chama o Bartimeu, chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa. Isso é agir pela fé, quem está me entendendo? O Bartimeu sabia, porque sabia, ele nunca mais utilizaria aquela capa. Eu acho muito louco isso. Ele estava livre daquela capa. Ele sabia que ele ia encontrar Jesus ali e ele voltaria vendo. Isso é fé. Ele esperava o que ele pedia. Amém, queridos? Sabe, nós temos que orar assim. Nós temos que orar esperando. Às vezes a gente já viram isso? Escuta bem. Você ora uma coisa de manhã, né? Sei lá, vamos dizer que seja financeiro o problema. Aí você ora aquela oração: Senhor, eu preciso e tal, e toma até posse da palavra e tal, e não sei o que. Sai dali, encontra alguém. Tá difícil, não tá? Olha a situação do país, complicada, né? Olha, e daqui para pior, minha filha. Está saindo da sua boca isso. A mesma boca que acabou de falar com Jesus. Você está entendendo que essa não é a fé preciosa? Essa não é a fé que age. Essa não é a fé que para Jesus. Essa não é a fé que obtém o milagre da mão do rei. Não, irmãos. Você está orando uma coisa, Imagina você está orando uma coisa e... mas está tão complicado isso, né? Não está nada complicado. Quem está comigo? Amém, queridos? Não anule a sua fé. Não anule a sua oração com essas palavras. Não é como diz a minha neta: que conversa é essa? Então Bartimeu lança fora a capa e vai a Jesus sem a capa. Eu acho muito legal, né? Lembra da história dos 10 leprosos? Que quando Jesus encontra com eles, aí eles: Senhor, tal, tem misericórdia de nós e tal. 10 leprosos. O que Jesus faz? Jesus não toca neles. Jesus dá uma palavra para eles e fala assim para eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes e ofereçam lá no templo a oferta, né? A oferta da cura. Porque o que acontece? Quando o cara era curado da lepra, ele tinha uma mancha. Não necessariamente uma lepra, mas ele tinha uma mancha. Se sumia, ele se apresentava no templo e o sacerdote ia examinar. Ele tinha lá os critérios para examinar. Ele dizia: não, você não tem lepra. Ou então você foi curado da lepra. E o cara era liberado para trabalhar, para frequentar a sinagoga e etc. E ali ele entregava uma oferta. Ele consagrava uma oferta ao Senhor. Pronto, acabou. Então o que Jesus fala para os caras? Vão lá no templo, apresentem-se aos sacerdotes e ofereçam a oferta. Só que eles não estão curados. Estão me entendendo? Eles estão leprosos ainda. Mas Jesus deu uma palavra. Irmãos, a fé preciosa age. O que eles fizeram? Eles não ficaram: não, Senhor, mas o Senhor tem que nos curar primeiro, tá ligado? Não. Eles deram meia volta. Vamos lá, vamos obedecer. E eles foram. E aí daqui a pouco o cara falou: rapaz, o meu dedo cresceu. O outro dia: rapaz, o teu nariz, olha o teu nariz voltou ao normal. Rapaz,
Nós estamos curados, aleluia, uma festa. No meio do caminho, eles nem tinham chegado no templo, eles só obedeceram a palavra. Um deles falou: eu vou voltar para ele. Eu não quero só o milagre dele, eu quero ele. Os 9 continuaram o seu caminho, mas todos agiram pela fé. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, é outra coisa prática que eu quero deixar para você aqui, ó. Presta atenção, outro desafio. Você vai crer e você vai orar até receber essa bênção. Quem está comigo aqui? Você vai voltar para a sua Bíblia e você vai buscar uma base bíblica para orar pelo que você está orando. Quem está comigo aqui? E você vai agir como se você já tivesse recebido. Amém? Você vai agir como você já tivesse recebido. Não é? Vou terminar aqui agora, só como uma ilustração. Acho muito interessante isso. Essa história lá de 2 Crônicas, eu nem coloquei aqui. Mas o povo está numa miséria absoluta. Miséria absoluta. O templo está destruído, miseravelmente, tudo destruído. O Ezequias assume o trono. O Ezequias, muito jovem, assume o trono. E ele manda o sumo sacerdote olhar o templo, fazer um orçamento. Cara, quanto que a gente precisa para reformar o templo, para voltar ao culto? Nós precisamos voltar a cultuar a Deus. O sumo sacerdote diz: cara, rei, não tem como. Não tem como a gente adorar nesse templo. Não tem como. Ele parece o nosso lá da linha verde. Ainda não dá. Ainda não dá. Mas o Ezequiel diz: mas eu quero um orçamento. Mas para que orçamento se a gente não tem dinheiro? Você está ligado que o povo está na miséria e não adianta o orçamento. Mas, irmão, quem está me entendendo que isso não é fé? Você pode não ter dinheiro para comprar uma casa, mas você tem a obrigação de saber quanto que seria uma casa. Como é que faz como é que chama? Você quer comprar e você faz uma, como é? Obrigado, simulação. Não tem fé para fazer uma simulação, crente. Eu quero comprar uma casa, meu sonho. Quanto é? Não sei. Quanto que paga? Não sei. Quantos anos também? Não sei. Não, você não tem fé. Não é? Não, meu sonho é ser motorista de caminhão. Nunca esqueça do cara. Qual é que é o teu sonho? O cara pensa num cara igual o Bartimeu. Ele estava um pouquinho melhor do que o Bartimeu. Aí eu falei para ele: cara, qual é que é o teu sonho na vida? Ele falou: rapaz, o meu sonho é ser motorista de caminhão. Eu disse: mas e aí? O que falta para realizar esse sonho? A carteira. Não, beleza, tá. Quanto é uma carteira? Não sei. Quanto é a autoescola para fazer a carteira? Também não sei. Mas não acredita, ele não tem fé. Vocês estão comigo? Diga: a fé age. Então, o Ezequias manda fazer o orçamento. Os caras chegam e dizem: olha, sei lá, 20 milhões. Sei lá quanto que é. Aí o Ezequias diz: baixa o decreto. Então o pessoal tem que trazer o dízimo e tem que trazer as ofertas. Os caras dizem: Ezequias, você está maluco? Eles vão tirar dízimo de onde mesmo? E se eles tirarem, nunca vai alcançar esse valor. Ezequias diz: vamos fazer. É um decreto. Vamos fazer. Nós temos que adorar o nosso Deus, não importa, meu irmão. Não importa, não existe maior dizimista. O cara que ganha 1 milhão dá 10%. O cara que ganha um salário mínimo dá 10% também. E eles começaram a trazer. E eles começaram a trazer. E eles começaram a trazer pela fé. E foram trazendo. Irmão, depois de um tempo, a Bíblia diz que o Ezequias foi olhar o que estava acontecendo. Chamaram o rei. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Ninguém está entendendo o que aconteceu. Porque, irmãos, eles formaram montões e montões. Leia na sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 31. Montões e montões de ouro, de prata, de joias, de não sei o que lá. E o Ezequias diz assim: cara, de onde que saiu tudo isso? Aí a resposta do sumo sacerdote, 2 Crônicas 31, 10. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Eles agiram por fé. Eles obedeceram a palavra. Eles agiram por fé.
E as coisas começaram a acontecer na vida dele. Eu estou falando, irmão, que a gente está diante de uma grande oportunidade. Esses dias eu estava orando assim, eu falei assim, Senhor, beleza, o Senhor nos deu foi um grande milagre para a gente comprar esse prédio. Mas desculpa, eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor poderia dar já o prédio pronto, né? Mas o que ele me falou no meu coração? Não, essa é a oportunidade para que todos prosperem. Para que todos voltem a ser dizimistas fiéis, como nos dias de Ezequias. Sabe, irmão, eu não preciso baixar decreto, não, eu não sou rei. Mas o rei dos reis já baixou. Não é? Você é um dizimista fiel. Você é. Eu tenho orado por vocês, tá? Eu tenho orado por vocês. Ele é testemunha. Multiplica os homens como um rebanho de santos. Manda mais trabalhadores para a sua seara. Prospera o teu povo. Só que a minha oração é restritiva. Eu digo, Senhor, mas não deixa eles prosperarem. Faz eles prosperarem à medida que eles são generosos. Não deixa eles prosperarem mais do que eles são generosos, porque senão eles vão ficar avarentos. Quem entendeu? Então, cutuca esse crente e diz assim, te manca. Porque eu faço essa oração para mim, Senhor, não me deixa prosperar mais do que o meu coração está disposto a doar. Não é? Porque senão eu vou ficar avarento. Não adianta, irmão. Avareza é idolatria. Você tem que prosperar, mas você vai prosperar para a glória de Deus. Quem está comigo? Ei, a fé preciosa é a fé que persevera. É a fé que é baseada na palavra. É a fé que age. Não, eu não vou dar, pastor, porque está muito difícil. Que papo é esse, irmão? Que papo é esse? Você vai dar pela fé, porque você tem fé de que vai mudar a sua história. Você vai obedecer em nome de Jesus. Amém? Amém? Fique em pé no seu lugar, glória a Deus. Pode vir, ministério de louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos colocar essa fé em ação. Vamos colocar essa fé em prática. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Apresente o seu impossível para Deus. Eu sei que muitos aqui já até deixaram de orar pelo seu impossível. Ou então quando ora, faz aquela oraçãozinha réia. Não, nunca mais. Cada vez que você se colocar diante do rei, você vai orar como o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Com toda a certeza de receber, de que já recebeu. Lança essa capa fora, vá para cima, porque você já recebeu em nome de Jesus. A fé que persevera, a fé baseada na palavra, a fé que age antes de receber. Em nome de Jesus, comece a colocar diante do Senhor agora o seu impossível. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor o seu impossível. Se agarre com o anjo.